Sexta glândula para estudar com vocês, pâncreas, né? Pâncreas, gente, está localizado lá na cavidade abdominal, do lado esquerdo da cavidade abdominal, mais ou menos, moçada, por trás do estômago. Beleza, né? Você tem gente lá que o pâncreas, ele vai ser uma glândula mista, vai ser uma glândula anfícrina. Lembra, gente, dessa definição? Uma glândula mista, uma glândula anfícrina, é a glândula que ela apresenta uma parte exócrina. Essa parte exócrina, ela, no caso do pâncreas, recebe o nome de ácinos pancreáticos, e a secreção exócrina, exatamente, a produção de suco pancreático, que tem a ver com o processo digestivo, né? A gente depois chega lá no suco pancreático. Nós temos, gente, a parte endócrina, que é quem vai estar produzindo os hormônios do pâncreas. Gente, vai ser lá chamada de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. Vou usar aqui o nome mais fresco, né? Ilhotas de Langerhans, aqui nesse caso. E as ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, elas apresentam dois tipos de células. Número 1, gente, células alfa, onde, gente, as células alfa, elas vão produzir um hormônio chamado de glucagon. Falamos, moçada, um bocado sobre o glucagon nas aulas sobre bioquímica. Então a gente vai lá, lembra para vocês o que é que o glucagon ele faz da vida. O glucagon ele estimula glicogenólise ao nível do fígado. Glicogenólise, lise, quebra, glicogênio, a quebra de glicogênio em glicose. Então você vai pegar o glicogênio, que é um polímero de glicose, que é a nossa reserva de glicose, vai quebrar em glicose. Esse glicogênio no fígado vai formar glicose no sangue. E com isso, gente, você tem um efeito hiperglicemiante. Então aumenta a glicemia, aumenta a concentração de glicose no sangue. Quando a mesma moçada que o glucagon ele é liberado, né, gente, em situações de jejum. Ele é liberado em situações onde você tem queda de glicemia, diminuição na quantidade de glicose no sangue. Então, peço desculpas aqui se eu vou falar de uma coisa repetida, que eu falei sobre isso nas aulas de bioquímica, mas eu faço questão de lembrar para vocês, né, aquela história de que quando mandam você fazer um exame de sangue em jejum, provavelmente querem medir, dentre outras coisas, a sua glicemia, né? O teor de glicose no seu sangue. Quantidade normal de glicose no sangue, entre 80 e 110 miligramas de glicose a cada 100 ml de sangue numa pessoa que está em jejum de 12 horas. Tanto quer dizer que se você, depois de 12 horas sem comer, se a média quantidade de glicose está entre 80 e 110, beleza. Se está diferente disso, eu tenho que ir atrás do que está acontecendo de errado. Sendo que eu lembro que toda vez que a quantidade de glicose diminui, no que cai a glicemia, você fica com fome. E aí, né, moçada, se você vai lá e come, a fome passa. Entretanto, todo mundo já passou por uma situação de você estar morrendo de fome e por um motivo ou por outro não dá para você comer. Não tem o que você comer nesse momento e a fome passa sozinha. Por que mesmo que às vezes a fome passa sozinha? Porque se você está lá com fome e não come, o pâncreas vai te ajudar. O pâncreas libera glucagon. O glucagon, então, vai promover glicogenólise no fígado. No que o glucagon promove glicogenólise no fígado, ele vai quebrar glicogênio em glicose. No que ele vai quebrar glicogênio em glicose, ele aumenta o teor de glicose no sangue. No que restabelece a glicemia, no que a glicemia volta ao normal, o resultado é que a fome passa. Então a glicose que estava baixa e por isso você estava com fome, o pâncreas liberou glucagon,
quebra glicogênio em glicose, a glicose sobe, restabelece a glicemia que você deveria ter, e no que restabelece a glicemia normal, taran, a fome passa, você está de boas. Então, você está com fome, está com fome, está com fome, está com fome, valha, passou a fome sozinha, beleza, culpa do glucagon. Sendo, né, gente, que quantas vezes você pode fazer isso? Enquanto você tiver glicogênio. Então, enquanto você tiver glicogênio, você pode repetir isso aí várias e várias vezes. Lembrando, entretanto, que o estoque de glicogênio em você, ele é limitado. Entre 100 e 400 gramas no fígado, o que dura um dia de jejum. Tanto é que você passar mais de um dia sem comer nada, a tendência é que o glicogênio esgote. E alguém lembra qual é a segunda fonte de nutrientes para a gente? A segunda reserva energética que a gente utiliza? Depois do glicogênio, gordura, né? Então, mais do que um dia sem comer, esgota o glicogênio e você vai começar a queimar gordura, né? Mas aí a gente fala sobre isso depois. Nós temos, moçada, então, que as células alfa fabricam glucagon. E nós temos lá no pâncreas as células beta, que vão produzir insulina, né, gente? Quando a gente fala lá em células beta, em insulina, gente, ela tem alguns papéis. O principal, ela vai lá, estimula a difusão facilitada, transporte passivo por difusão facilitada de glicose, mas não só glicose, como também aminoácidos do sangue para o interior das células. Quer dizer, então, que o papel primordial da insulina está aqui, transporte passivo, difusão facilitada de glicose e de aminoácidos do sangue para as células. Isso tem uma consequência, né? Quando você tem lá o glucagon, já que ele promove glicogenólise no fígado, ele vai tirar o glicogênio do fígado, jogar a glicose no sangue, ele aumenta a glicemia. Quando eu pego a moçada, a insulina, ela vai pegar a glicose que está no sangue, vai transferir a glicose para as células, e no que você vai tirar a glicose do sangue e vai colocar a glicose nas células, o resultado é que diminui a quantidade de glicose no sangue, diminui a glicemia. Vou então argumentar com vocês, ok? Que o glucagon, como ele aumenta a glicose no sangue, ele é hiperglicemiante. Então ele aumenta a glicose no sangue, ele é hiperglicemiante. Enquanto que a insulina diminui a glicose no sangue, ela é hipoglicemiante. Ela vai lá diminuir a glicose no sangue. Quando a mesma moçada que a insulina é liberada? A insulina é liberada quando a glicose está alta. Então, toda vez que a glicose está elevada, a gente vai liberar a insulina. E o exemplo mais tradicional de quando a glicose está elevada, quer dizer, após as refeições. Ou seja, você acabou de comer, forrou o bucho lá, você vai pegar a glicose pra caramba. Então, se o normal de glicose em você é entre 80 e 110 miligramas de glicose por 100 ml de sangue, isso em jejum de 12 horas, gente, depois da refeição, sua glicemia, gente, vai bem acima disso. 200, 300, vai bem acima disso. E aí, a glicemia está lá em cima. Acabei de comer, a glicemia está lá em cima. Toda vez que a glicemia está lá em cima, eu vou liberar a insulina para pegar aquela glicose no sangue que está muito alta e jogar a glicose nas células. E aquela glicose que estava super alta, 200, 300, volta para o valor normal, né? Então a insulina é liberada quando eu tenho a glicose alta, após refeições, tira a glicose do sangue, bota a glicose nas células para poder baixar a glicose do sangue, para a glicose do sangue normalizar, para ela voltar ao normal. Opa, de novo, insulina trabalha com glicose e trabalha com aminoácidos também. Só que o estímulo para liberar a insulina, o hormônio insulina é liberado quando a glicemia está alta. Aliás, eu lembro para vocês que a insulina, ela tem um outro efeito, né? Um efeito que a gente discutiu com vocês nas aulas de bioquímica, é que a insulina, ela também estimula você a armazenar gordura. Então, a insulina também trabalha estimulando o armazenamento de gordura, o acúmulo de gordura no corpo da gente. Daí, certa vez, eu comentando que a insulina é um hormônio que tem poder engordativo, né?
por assim dizer. Estimula você a acumular gordura. Por isso que certa vez eu contei uma história que quando você está se preocupando lá com o seu peso, em emagrecer ou então em pelo menos não engordar, não adianta só contar as calorias dos alimentos, você vai ter que prestar atenção no índice glicêmico do alimento, no índice glicêmico da refeição. Quando a gente fala, moçada, em índice glicêmico do alimento, é exatamente quanto o alimento ele aumenta o teor de glicose no sangue. Quanto ele aumenta o teor de glicose no sangue é exatamente quanto ele estimula a liberação de insulina. E quanto ele estimula a liberação de insulina vai ser, moçada, quanto ele estimula você a acumular gordura. Ou seja, quanto ele estimula você a engordar. Então, nesse caso, índice glicêmico é o quanto que o alimento aumenta a glicose no sangue. Quanto mais ele aumenta a glicose no sangue, mais ele estimula você a liberar insulina. Quanto mais ele estimula você a liberar insulina, mais ele estimula você a acumular gordura. Né? Daí, se o índice glicêmico ele é alto, a tendência é você engordar mais. Se o índice glicêmico é alto, a tendência é acumular mais gordura. Se ele é baixo, a tendência é acumular menos gordura. Quem quiser lembrar um pouquinho melhor sobre como isso funciona, dá uma olhada lá nas aulas de bioquímica, né, que a gente conversa um bocadinho sobre o lance lá do índice glicêmico de maneira bem mais detalhada. Aqui pra gente, só lembrando que a insulina também tem um efeito de estimular o acúmulo de gordura, fenômeno então do índice glicêmico. Quanto mais glicose no sangue, mais insulina, mais você vai tender a acumular gordura. Gente, a insulina está relacionada a uma condição chamada de diabetes mellitus, né? Opa, eu lembro para vocês, que a gente estava até comentando sobre isso nas outras aulas sobre hormônios, que o termo diabetes descreve uma situação onde eu tenho um aumento crônico na glicemia, na concentração de glicose lá no sangue, né? Que concentração vai ser massa sobre volume e que você tem vários tipos de diabetes em relação ao corpo humano. Por exemplo, na diabetes insípidos, o problema é a falta de hormônio antidiurético. Na falta de ADH, aumenta a produção de urina, aumenta a diurese, e o cara faz tanto xixi que diminui o volume de água no sangue. No que diminui o volume de água no sangue, aumenta a concentração de glicose. Entretanto, eu estava comentando que no caso da diabetes insípidos, aumenta a concentração, mas não a quantidade de glicose. Porque o problema aqui não é que tem glicose demais, o problema é que tem água de menos e a concentração de glicose aumenta. Tanto aumenta a concentração, mas não aumenta a quantidade de glicose, que não tem glicose na urina, que não tem glicosúria e que a urina não fica adocicada, ela fica insípida. É diferente do que acontece na diabetes mellitus, onde na diabetes mellitus nós vamos ter um aumento na glicemia, mas nós vamos ter um aumento na quantidade de glicose. Ou seja, não apenas aumenta a concentração, como aumenta a quantidade de glicose. Ou seja, diferentemente da diabetes insípidos, onde o problema é que diminui o volume de solvente, diminui o volume de água, na diabetes mellitus, você não mexe com o volume de solvente, você mexe na massa de soluto, aumenta a quantidade de glicose, no que aumenta a massa de glicose, aumenta a concentração de glicose. O resultado é que aumenta tanto a quantidade de glicose que você vai ter glicosúria. Glicosúria, você vai ter glicose no xixi. Na diabetes insípidos não tem isso, né? Porque o problema da diabetes insípidos não é glicose demais, é água de menos. Então aumenta a concentração de glicose, mas não a quantidade. Então não tem glicose na urina. Mas aqui, gente, aqui é diferente. Aqui você vai ter quantidade de glicose aumentada e por isso glicosúria, glicose na urina. E a urina, então, ela fica adocicada. Adocicada, como mel, dá exatamente o nome, diabetes mellitus. Diabetes mellitus, gente, ela vai se apresentar
em duas versões. Você tem lá diabetes tipo 1 ou diabetes juvenil. Você tem a diabetes tipo 2 ou diabetes tardia. Inclusive, quando a gente fala em diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, de vez em quando alguém pergunta: ô Landim, tipo 1 e tipo 2, qual dessas é a diabetes insípidos? Pelo amor de Deus, nenhuma dessas duas. Diabetes insípidos é aquela do ADH. Diabetes insípidos não é nem tipo 1 nem tipo 2. Tipo 1 e tipo 2, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2 são formas de diabetes mellitus. Tem a ver com a insulina, as duas. Então, a diabetes insípidos é aquela lá do ADH, do hormônio antidiurético. Não tem a ver com tipo 1, não tem a ver com tipo 2. Tipo 1, tipo 2, diabetes mellitus relacionadas com insulina. Diabetes moçada tipo 1 equivale a 10% dos casos. O nome é juvenil, porque costuma aparecer em indivíduos mais jovens, por volta da puberdade, e ela é autoimune. Por motivos que a gente não entende muito bem, você resolve produzir anticorpos contra você mesmo. Você vai fabricar anticorpos contra as células beta do pâncreas, que são as células produtoras de insulina. E uma vez que você fabrica os anticorpos contra as células beta do pâncreas, o resultado é que diminui a produção de insulina. Inclusive, eu aproveito para lembrar para vocês que a diabetes tipo 1 ela é chamada de insulina dependente. Ela é chamada, moçada, de insulina dependente, porque quem tem diabetes tipo 1 vai ter que fazer um tratamento à base de dieta. Infelizmente, quem é diabético não pode comer glicose livremente, né, porque vai ter dificuldade de lidar com a glicose do sangue devido aos problemas com a insulina, e vai precisar de injeções de insulina para poder ajudar a regular o teor de glicose no sangue. Uma lembrança extremamente importante, porque mesmo que para o amigo diabético, a insulina tem que ser via injeção. Por que não pode ser via oral? Por que não pode ser um comprimido de insulina para o amigo? Infelizmente, moçada, insulina ela é uma proteína. O que quer dizer que se você comer a insulina, quando a insulina passar pelo estômago, você tem enzimas digestivas, proteases, que vão digerir a insulina em aminoácidos. E aí não adianta nada, né? Deixa de ser insulina e vira um bocado de aminoácido. Deixa, nesse caso, de ser insulina para passar a ser vários aminoácidos. Então não tem o mesmo efeito. Então não pode ser por via oral, pelo fato da insulina quimicamente ser um polipeptídeo e ser digerido pelas enzimas digestivas se você usar por via oral. Então tem que ser por injeção para entrar no corpo e manter a fórmula dela intacta, manter a estrutura dela intacta, sem que ela vire aminoácidos, sem que ela seja digerida, manter a estrutura química intacta dela para que ela consiga fazer efeito como insulina. A diabetes moçada tipo 2, ela pode não ser tão famosa em questões de prova, mas ela é a mais comum lá na espécie humana, são 90% dos casos. Né? Nas questões de prova eu costumo falar mais da diabetes tipo 1, mas tipo 2 é a mais comum. O nome dela é tardia, porque ela acontece particularmente em pessoas em idades mais avançadas, pessoas com obesidade, pessoas idosas. 50% das pessoas acima de 60 anos de idade desenvolvem diabetes tipo 2. É muita coisa, né? A imensa maioria das pessoas idosas desenvolve, moçada, diabetes tipo 2. Acima dos 60 anos, já é 50%. O que quer dizer que, tome cuidado, né? Desde já, controlar o peso não é, moçada, questão necessariamente de estética, né? É questão de saúde, né? Porque quem está acima do peso tem um risco aumentado de diabetes tipo 2. Né? O que acontece é que em pessoas obesas, em pessoas idosas que têm um metabolismo mais lento, tem dificuldade lá de metabolizar a gordura, o excesso de gordura, através de uma via metabólica complicadíssima, que nós não precisamos nos estressar com isso, leva a uma diminuição no número de receptores para insulina. Leva a diminuição na quantidade de receptores para insulina. Tanto é, né, gente, que a gente tinha conversado sobre isso algumas vezes, que o problema da diabetes tipo 1 é a falta de insulina de verdade. Falta insulina.
falta hormônio. E na diabetes tipo 2, é que falta não a insulina, mas falta onde a insulina se ligar. Aí eu fiz até uma comparação idiota, né? Tu tem uma chave, mas tu não tem uma fechadura para essa chave, não adianta nada, né? Digamos que na diabetes tipo 1 falta a chave, falta a insulina, e na diabetes tipo 2 falta a fechadura. Insulina tu tem, mas não tem onde a insulina se ligar, não tem lá a fechadura. Então não adianta nada. Então aqui a insulina não funciona porque não tem insulina, e aqui a insulina não funciona porque não tem onde a insulina se ligar. Nesse caso, né, gente, até vamos chamar a diabetes tipo 2 de resistência à insulina. Insulina tem, mas não adianta, porque nós não temos onde a insulina se ligar nesse caso. Também podemos falar na diabetes tipo 2 como ela sendo não insulina dependente. Ela é não insulina dependente, porque o problema dela, moçada, não é falta de insulina. Insulina tem, o problema é que não tem onde ela se ligar. Daí, em relação à diabetes tipo 2, o tratamento ele envolve basicamente dieta, mas de modo geral não precisa das injeções de insulina, salvo alguns casos, né? É porque às vezes o cara tem tão pouco receptor de insulina que eu tenho que injetar mais insulina para a insulina conseguir achar os receptores, né? Aquele negócio, quando eu tenho muito pouco receptor, fica difícil para a insulina encontrar esses poucos receptores. Quanto mais gente procurando, mais fácil de encontrar. Então tem casos que a quantidade de receptores de insulina é tão pequenininha que eu tenho que dar mais insulina para aumentar a quantidade de insulina para ver se a insulina consegue achar esses poucos receptores. Mas de modo geral, a diabetes tipo 2, resistência à insulina, não é insulina dependente. Nesse caso lá, dieta, controle a dieta, controle o peso, que a tendência é melhorar o número de receptores para insulina. A tendência é aumentar o número de receptores. Apenas, em alguns casos, é que as injeções de insulina, elas vão acabar sendo necessárias. Qual é, gente, mesmo a consequência da diabetes mellitus para o indivíduo? Ora, eu lembro para vocês como é que a insulina ela vai trabalhar, né? Então a gente tem lá que a insulina ela vai pegar a glicose que está no sangue e vai colocar essa glicose nas células. Então a insulina ela vai estar trabalhando desse jeito. Se você, entretanto, tem lá diabetes mellitus, o resultado, gente, o que acontece é que a insulina ela não vai trabalhar. Ou porque não tem insulina, tipo 1, ou porque não tem receptores de insulina, não tem onde a insulina se ligar, tipo 2. Em ambos os casos, a insulina não trabalha, ou porque não tem insulina, ou porque não tem onde ela se ligar. E aí, já que a insulina não está trabalhando, a glicose do sangue não passa para as células, aumenta a glicose no sangue. Então você vai ter um caso de hiperglicemia, o teor de glicose no sangue vai ser mais alto do que o normal. E é bom lembrar que além de aumentar a glicose no sangue, diminui a quantidade de glicose nas células. Então alguém pergunta às vezes, Landir, por que você tem problema com ter muita glicose no sangue? Às vezes o problema não é nem porque tem muita glicose no sangue. O problema é que a glicose não está entrando na célula e está faltando glicose nas células. Então aumenta a glicose do sangue, diminui a glicose das células.